Eu me chamo Assis, sou membro consagrado da comunidade Obra de Maria, da Missão de Brasília. E hoje, com a graça de Deus, o Senhor nos chama a estar aqui presentes para, à luz de Nossa Senhora, podermos contemplar a sua graça. Eu queria convidar vocês a abrir o Salmo 62. Quem trouxe a Bíblia? Trouxeram a Bíblia? Quem vem para o encontro não traz a Bíblia, como o soldado que vai para a guerra e não leva a arma. A Sagrada Escritura, porque Nossa Senhora está na Sagrada Escritura. Nossa Senhora faz parte da Sagrada Escritura. Salmo 62. Abram a Bíblia aí no meio. Salmo 62. Ó Deus, vós sois o meu Deus, com ardor eu vos procuro. Minha alma está sedenta por vós, e minha carne por vós anseia. Como a terra árida e sequiosa, sem água. Quero vos contemplar no santuário, para ver vosso poder e vossa glória. Eu queria que vocês repetissem esse versículo, quem está sem Bíblia. Porque vossa graça me é, todos. Não, está muito fraco. Porque vossa graça me é mais preciosa do que a vida. Meus lábios entoarão os vossos louvores. De novo, porque vossa graça me é mais preciosa do que a vida. Meus lábios entoarão os vossos louvores. Amém. Hoje pela manhã, quem escutou o Padre Lucas pregar para nós, disse que ao anunciar, quando o anjo anuncia a Nossa Senhora que ela ia ser a mãe de Jesus, o anjo deu a ela um novo nome. Qual foi o nome? Que caritomene. Que caritomene. Cheia de graça. O Papa João Paulo II, na sua catequese sobre Nossa Senhora, nos dá uma amplitude sobre esta expressão. Uma mulher dotada de graça, da graça de Deus. Que caritomene é a expressão original. Por isso, Nossa Senhora não é mais uma mulher, ela é a cheia de graça. E por que eu quis começar com você com este salmo? Porque este salmo, Davi vai dizer: porque a vossa graça me é mais preciosa do que a vida. Repitam comigo esse versículo. Porque a vossa graça me é mais preciosa do que a vida. E o que é a graça? O que é a graça? Sim, a cheia de graça, mas eu quero saber o que é a graça. Não. Vejam a importância dessa palavra, graça. O salmista chega a dizer: porque a vossa graça é mais preciosa do que a vida. É mais importante você ter a graça do que ter a vida. Perca tudo, mas não perca a graça. O que é a graça? Quando o anjo Gabriel encontra Nossa Senhora e diz a ela: ave cheia de graça. E lá no versículo 30 do capítulo 1. Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. O que é a graça? Eita, não, vocês estão muito ruins. Não é a fé, não é Jesus. Aliás, não deixa de ser, mas o que é a graça? Essa palavra graça. Vamos dar um CD da Obra de Maria para quem acertar.
Se Marton deixar, né? O que será a graça? São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, Corinthians é o time de futebol, aos Coríntios, pela graça de Deus, eu sou quem sou. E a graça de Deus em mim não foi inútil, não foi em vão. Tem uma música muito bonita do Padre Zezinho, vamos ver se sai. É assim, ó. Pela graça de Deus, eu sou quem sou. E a graça de Deus em mim não foi em vão. Eu tinha me perdido e Deus me encontrou. Pela graça de Deus, eu sou quem sou. Bonita essa música, né? Vamos de novo? Pela graça de eu sou quem sou, eu sou quem sou. E a graça de Deus em mim não foi em vão. Eu tinha me perdido e Deus me encontrou. Pela graça de Deus, eu sou quem sou. E o que é a graça? Cantar tão bonito, mas descobrir o que é a graça? Quando o anjo diz a Nossa Senhora, tu és cheia de graça, a palavra graça tem uns derivativos. De graça vem uma pessoa engraçada. O que é uma pessoa engraçada? Uma pessoa feliz. O que é uma pessoa desgraçada? Não tem graça nenhuma. Uma pessoa desgraçada. Você é uma pessoa engraçada ou desgraçada? Ainda bem. Ainda bem. Mas se engraçado é uma pessoa feliz, é uma pessoa realizada, quando Nossa Senhora escuta essa palavra, não temas, Maria, porque você tem graça. Era só porque ela era engraçadinha? Só porque era bonitinha? Não. Ela tinha o quê? Graça. E o que é graça? Vocês ainda não sabem. Vocês ainda não descobriram. A graça de Deus, meus irmãos, é a presença de Deus. É a mão de Deus que nos envolve. É alguém que está protegido pela mão de Deus, pela presença de Deus. A graça de Deus é algo que não nos pode faltar. E Nossa Senhora, apesar de ter um anúncio maravilhoso de que ia ser a mãe de Deus, apesar de dizer a ela, você será a mãe de Deus, de uma alegria imensa, Nossa Senhora também tinha uma profunda tristeza, uma profunda dor, porque ela não se achava capaz. Toda mãe não se acha capaz, verdade ou não é? A mãe fica super feliz quando ganha o menino. Mas depois o que é que a mãe pensa? Minha Nossa Senhora, me ajuda a criar. Minha Nossa Senhora, eu não tenho paciência. Minha Nossa Senhora, está faltando paciência. Não é assim? Primeiro é uma alegria imensa de que você será mãe, de que você ganhou a maternidade.
mas ao mesmo tempo vem uma tristeza muito grande. Por quê? Porque nenhuma mãe, por melhor que seja, se acha plenamente capaz de criar o seu filho. É verdade ou não é? É. Quando a gente vê aqueles bebês, né? Eu tenho 3 filhos. Quando a gente vê aqueles meninos pequenininhos, ali na mão da gente, dependendo da gente, dependendo do cuidado da gente, se a minha mão escorregar, aquele menino afundar, se a minha mão falhar, a gente vai começando a ter medo de ser pai, de ser mãe. A gente começa a dizer, meu Deus, eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não posso. Porque qualquer segundo, qualquer minuto, uma criança pode falhar, eu posso falhar como pai, eu posso falhar como mãe. E mais ainda, as mães que têm esse ente que veio de dentro delas, esse sentimento maternal. A graça é esta presença. A graça é essa presença de Deus na vida da gente. Quando nós olhamos, hoje o padre nos ajudava a rezar com este ícone. Este ícone é um ícone de Nossa Senhora, chamada Mãe da Ternura de Vladimir. Vladimir era uma cidade russa, onde esse ícone foi encontrado no século XII. E esse ícone tem uma expressão muito forte do olhar de Nossa Senhora. Já prestaram atenção? O olhar de Nossa Senhora não é um olhar feliz, mas é um olhar que cuida. É um olhar para o filho, mas é um olhar para nós. Ela olha para o filho, mas olha para nós. Nossa Senhora está ali com tudo que ela tem, o seu filho. Seus braços envolvem o menino Jesus, como tudo que ela pode fazer por ele, ela vai fazer. Mas também é uma mãe preocupada. Talvez porque escutou um dia de um profeta que dizia: uma espada de dor vai traspassar a sua alma. E eu pergunto para você que está aqui hoje, eu pergunto para você que está em casa, como anda a graça de Deus na sua vida? Quando nós pegamos esse salmo que diz, a graça é mais preciosa do que a vida. Você tem pedido a graça de Deus? Você tem pedido na sua vida que não lhe falte a graça? Não estou falando de graças. Até alguém, quando eu perguntei, disse que graça eram graças. Não, eu estou falando da graça de Deus. A graça de Deus tem nos sustentado, porque ter a graça de Deus não quer dizer que nós não teremos problemas. Ter a graça de Deus não quer dizer que nós não sofreremos. Ter a graça de Deus não quer dizer que nós não passaremos por tribulações. Mas eu digo para vocês, é melhor passar com a graça de Deus do que sem ela. Por isso nós temos que pedir a graça de Deus mais do que tudo. Eu não sei se vocês sabem, se conhecem, devem conhecer, a imagem de Nossa Senhora das Graças. Vocês conhecem? Como que Nossa Senhora está? Com os 2 braços abertos, não é? E o que sai, olha aqui, a nossa irmã tem uma camisa aqui, estampada, né? E o que sai das mãos de Nossa Senhora? Raios, não é? E o que quer dizer? Graças. E quando Nossa Senhora apareceu, a Santa Catarina de Labouré, um dia ela apareceu com os raios brilhando. E na outra mão apareciam raios que não brilhavam. Vocês sabiam disso? Quando ela apareceu, estendeu as mãos, de uma mão saíam raios brilhando, da outra mão saíam raios que não brilhavam. E Santa Catarina perguntou para Nossa Senhora: Nossa Senhora, o que são esses raios? Por que de um lado da sua mão os raios estão brilhando? Por que do outro lado eles não brilham? Nossa Senhora respondeu para ela: essa mão que os raios brilham,
são todas as graças que eu quero derramar sobre os meus filhos e que eu derramo. Mas esta mão que os raios não brilham, são as graças que eu gostaria de derramar, mas os meus filhos não me pedem. São as graças que eu gostaria de dar, mas eles não me pedem. E às vezes nós pedimos tantas coisas e não pedimos o mais importante. Esses dias eu estava com meu filho, eu tenho um filho chamado João, tem 4 anos. Eu estava na rede, deitado, botando ele para dormir. E ele falou assim, ele estava tossindo, né? Ele está com bronquite, estava tossindo um pouquinho. E ele disse assim, papai, eu disse, o que foi? Aí eu sempre digo, reze o santo anjo para você dormir, e durma logo que papai também quer dormir, né? E ele fez assim, papai, eu posso pedir para Jesus para eu parar de tossir? Eu disse, pode, meu filho. Aí ele foi e rezou, Jesus, faz eu parar de tossir, porque eu quero dormir, do jeitinho dele, né? Depois olhou para mim e disse assim, papai, eu posso pedir mais alguma coisa? Eu disse, pode, meu filho. Aí ele fez, Jesus, me dá um tablet. Aí eu disse, Aí eu falei, mas meu filho, olha, aí eu disse a ele, olha, tem coisa que a gente pede que Jesus não vai dar. Aí ele corrigiu, Jesus, pode ser depois do Natal. Ele corrigiu do jeitinho dele, né? Ó, já que não é agora, pode ser depois, mas eu quero. Eu achei muito engraçado aquilo. Às vezes a gente pede as coisas para Deus como se fôssemos crianças. Como se nós não soubéssemos o que pedir. Às vezes você está pedindo a Deus tanta coisa e Deus quer te dar muito mais. Às vezes você está preocupado apenas com uma realidade atual, com dinheiro, com uma casa, com um emprego, com uma doença. Às vezes com um filho. Não que isso não seja importante, mas Deus quer te dar muito mais. Deus quer nos dar muito mais, porque a graça de Deus, repitam comigo a frase, porque a vossa graça me é mais preciosa do que a vida. Peça a graça de Deus. Com a graça de Deus você vai ter tudo, porque há coisas que o Senhor não nos dará. Há coisas que o Senhor não nos atenderá. Nós não podemos ser fora da realidade e dizer que tudo Deus vai dar. Não. Até porque nós vivemos às vezes uma oração determinista, em que nós temos que determinar a Deus o que Deus vai me dar. Não é assim. Às vezes nós queremos mandar em Deus. Esses dias eu vi estava passando na televisão e vi alguém que rezava com um pastor. E a pessoa dizia assim, pastor, libera para mim uma unção de amor, porque eu preciso encontrar um namorado. Veja, libera para mim uma unção de amor. Poxa vida, Deus é assim, um banco que dá aquilo que a gente quer. Deus é assim, aquela coisa que só está pronto para nós dizermos, Deus, olha, hoje eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero minha saúde, eu quero meu emprego, eu quero... É assim que a gente reza? Nem sempre Deus nos dá tudo. Me perdoe se eu estou decepcionando alguém. Me perdoe se talvez você foi aquele que está rezando insistentemente por uma cura, por um milagre. Não estou também dizendo a você, e não quero dizer, quem sou eu para dizer, que Deus não faz milagres. Até porque eu acredito em milagres, porque eu já vi milagres, muitos milagres. Mas eu também já vi muitas pessoas que foram milagrosamente transformadas, porque começaram a depender e abraçar a graça de Deus.
Talvez não tiveram a cura que ela queria. Talvez não tiveram a graça que ela queria. Mas tiveram a graça de Deus. Esses dias eu atendi uma moça que foi conversar comigo na comunidade. Ela contou uma história muito difícil dela, de um relacionamento. Ela tinha namorado, do namoro nasceu um filho, uma filha. E ela estava já há algum tempo com este rapaz. E ela dizia, agora está muito difícil, porque o nosso relacionamento está muito complicado. Ele não me quer mais, nós não conseguimos nos encontrar. Está muito complicado, porque nós nos agredimos muito, brigamos muito. E eu disse, mas você casou na igreja? Ela, não casamos. Eu disse, então, vamos refazer tudo. Primeira coisa, volte para a graça de Deus. Porque do jeito que você está fora da graça de Deus. E você está insistindo que uma coisa dê certo apenas porque você quer. Apenas porque eu quero ser amada, eu quero um marido, eu quero um namorado. Eu sei que não é o caso de muitas mulheres, né? Mas às vezes acontece gente que é assim. Porque Deus tem que me dar, porque Deus tem que... Primeiro, volta para a graça de Deus. Eu disse para ela com boas palavras, volte para a casa da sua mãe. Pegue sua filha, volte para a casa da sua mãe. Primeiro, procure um sacerdote, se confesse. Volte para a graça de Deus. Depois, você vai ajeitar a sua vida. Se for da vontade de Deus, este homem será seu. Mas se não for da vontade de Deus, este homem não será seu. Mas minha filha, perca o homem, perca o casamento. Casamento nesse sentido que ela não era casada, né? Perca este relacionamento, mas não perca a graça de Deus. Eu sei que falar isso na teoria é muito bonito, né? A gente dizer assim, olha, deixe um relacionamento amoroso que não dá certo. Mas porque, meus irmãos, quando nós estamos fora da graça de Deus, nós estamos desgraçados. Nós estamos sem a mão de Deus. Não é que Deus não nos ama, não é que Deus não cuida de nós, porque Deus é bom, é amor, e ninguém tem o direito de julgar o outro. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Eu não quero julgar nem apontar o pecado de ninguém. No entanto, eu posso dizer a você, com todas as palavras do meu coração como homem de Deus, se você anda na graça de Deus, as coisas funcionam. Se você anda na graça de Deus, Deus lhe abençoa muito mais. E mesmo que você tenha que passar um sofrimento, uma dor, uma doença, a graça de Deus vai lhe sustentar. Porque tem coisas que nós vamos pedir a Deus e Deus não nos atenderá. Jesus passou por isso. Vocês lembram de uma oração que Jesus fez para Deus e Deus não atendeu? Qual foi? Pai, se é possível, afasta de mim este caso. Nós vivenciamos isso 15 dias atrás. Deus escutou esta oração? Escutou ou não escutou? Escutou, mas não atendeu. Mas Deus não amava Jesus? Amava? Amava ou não amava? E como é que uma pessoa que ama permite que o outro sofra? Que amor é esse? Se você quer, quem aqui é pai e mãe, levanta a mão. Se seu filho estivesse dizendo, papai, mamãe, eu estou aqui com minha perna doendo, me tira daqui, você tiraria? Depende. Se fosse para o bem dele, você deixaria. Porque o pai e a mãe fazem coisas que só Deus sabe. Mas Deus não atendeu a oração de Jesus.
E não foi porque Deus não amava Jesus. Porque quando Jesus rezou, como é que ele falou? Pai, afasta de mim este cálice, mas, como é? Mas não se faça a minha vontade, mas a tua. A sua oração hoje, meu irmão, tem que ser essa. Pai, afasta de mim este cálice. Eu não sei qual é o seu cálice amargo. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei qual é o seu sofrimento. Talvez você que me escuta em casa está deitado numa cama, doente. Talvez esteja no hospital. Talvez esteja num presídio. Talvez muitos de nós aqui estejamos passando por tribulações que a gente não aguenta mais nem falar, nem chorar. Não é assim? Tem gente que diz assim, eu já cansei até de chorar, porque eu já chorei tanto. Mas a nossa oração tem que ser essa. Pai, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice. Mas eu quero fazer a tua vontade. Se for para beber este cálice amargo, que eu beba. Se for para passar por esta provação, que eu passe. Se for para passar por este sofrimento, que eu sofra. Mas não me deixe faltar a tua graça. Esta é a nossa oração. Nossa Senhora foi esta mulher que passou pelas tribulações, que passou por tudo, mas ela era uma mulher cheia de graça. E por isso ela teve forças de ser fiel até o fim. E por isso ela teve a graça de Deus que a sustentou. Eu imagino que Nossa Senhora, em determinados momentos da vida dela, ela deveria querer se desesperar. Porque não é fácil passar por tudo que ela passou. Mas, no entanto, ela foi sustentada pela graça de Deus. Não temas, Maria, você encontrou graça diante de Deus. Meus irmãos, eu queria dizer a vocês isso hoje. Eu queria que vocês aprendessem a olhar para Nossa Senhora com este fervor. Eu contei o ano passado de uma experiência que nós fizemos quando fomos à China. Este ano fui à China de novo com outro grupo. E nós fomos visitar um santuário perto de Xangai, de Nossa Senhora. E logo que o guia nos recebeu, falou assim para nós: olha, tem alguma coisa errada no programa de vocês. Por quê? Porque vocês vão visitar 2 igrejas. Nossa cidade tem muita coisa para ver. Nós temos muitas coisas, mas vocês vão perder tempo para visitar uma igreja num dia, outra igreja, e a igreja é longe, a igreja... Eu falei, não, mas nós não viemos aqui para visitar monumentos, nós não viemos só visitar a cidade, nós viemos conhecer a Nossa Senhora da China. E ele ficou assim, mas vai perder muito tempo. Não, não se importe. Nós queremos visitar Nossa Senhora da China. Depois, no ônibus, ele falou assim, eu sou evangélico. Eu disse, você é evangélico? É. Aí ele disse assim, olha aqui o meu celular. E ele mostrou o celular com os símbolozinhos. Eu só entendia a cruz, né? O chinês eu não entendia nada. Ele disse, eu mando mensagem para todos os meus amigos, falando de Jesus. E já cortaram, porque vocês sabem que na China é proibido, né? Qualquer manifestação pública de fé. Já cortaram meu celular umas 5 ou 6 vezes. Mas eu compro outro e continuo a evangelizar. Eu não vou deixar de falar de Jesus. E eu disse para ele assim, mas de que igreja você é? Qual a denominação? Qual é a sua, batista, da Assembleia de Deus? Ele falou, não, eu sou da minha família. Eu disse, mas como assim? Não, a minha igreja é da minha família, da minha casa. Mas como assim? Não, lá a gente não pode ir à igreja, a gente faz a reunião na nossa própria casa. Aí eu disse, então são pequenas células.
Ele disse, a gente se reúne, lê a Bíblia, partilha a Bíblia, eu reúno a minha família, mas tudo muito escondido, porque a gente não pode fazer grandes reuniões. Eu disse, tá certo. Então, aí eu fiquei assim. Aí nós fomos ao santuário de Chezam. Quando nós chegamos lá, tinha uma escadaria de uns 200 degraus. Aí tinha um povo nosso, assim, meio os peregrinos, né? Peregrino, ele gosta de reclamar um pouquinho, às vezes. Eu sei que não é o caso do pessoal da Obra de Maria, né? Que não reclama de nada, não reclama de hospedagem, de cama, de chuveiro, de frio, de nada, né? Graças a Deus, né? Uma salva de palmas para vocês, porque vocês não reclamam de nada, né? Peregrino da Obra de Maria é maravilhoso. Mas tinha umas senhoras dentro do ônibus que, quando olharam a escadaria, disseram assim, nós vamos ter que subir isso aqui tudo. Não tem um elevador, não. O ônibus não chega lá, chega não. E nós vamos ter, eu acho que eu não vou não, minha coluna está doendo. Ela disse, eu estou com o joelho estourado. O outro disse, eu estou... Eu disse, bom, quem quiser ir, vá. E nós saímos. Quando nós chegamos no 10º degrau, encontramos umas senhorinhas chinesas de joelhos. E eu perguntei, o que elas estão fazendo? Aí o guia não sabia, aí perguntou para elas. E como ele não conhecia os termos religiosos, elas estão fazendo a via de dor, o caminho de dor. Caminho de dor. Deve ser via sacra. Elas estão fazendo a via sacra. E como que elas fazem essa via sacra? De joelhos. Elas vão subir os 200 degraus de joelhos. Aí as nossas peregrinas, eu já estou melhor, minha perna já está boa. Porque quando a gente começa a ver que o outro é mais perseverante, que o outro acredita mais, a gente começa a ficar com vergonha. E ali nós fomos subindo, um santuário lindíssimo, lindíssimo. Fica no alto de um monte, Nossa Senhora lá aparece assim, carregando o menino Jesus na cabeça, com os braços abertos. E nós conseguimos a autorização do governo, porque lá para celebrar precisa o governo autorizar. Conseguimos celebrar a Eucaristia ali. Mas eu quero contar para vocês do guia. Porque quando nós terminamos, o guia falou assim para mim, Assis, essa Maria é linda. Essa Maria é muito forte. Eu disse, você não conhecem a Virgem Maria. Mas essas pessoas todas fazem esse sacrifício por Maria, porque ele não dizia Virgem Maria nem Nossa Senhora. Por Maria, eu disse, porque eles amam Nossa Senhora, porque eles querem vivenciar essa experiência. E ele disse assim, eu quero voltar aqui, eu vou trazer toda a minha igreja, eu vou trazer toda a minha família, porque eles precisam conhecer essa Maria. E eu fiquei encantado, com essa expressão dele, porque ele disse, eu vou voltar, porque eu não conhecia. Porque no aprendizado que eu tive de evangélico, não me apresentaram Nossa Senhora, não me falaram dela. E pelo fato dele não estar frequentando igrejas, talvez não tenha tanta influência. Mas ali ele foi tocado por uma mulher cheia de graça. Cheia da graça de Deus. E meus irmãos, Nossa Senhora é esta mulher que nos convida a caminhar com ela. Nossa Senhora é essa mulher que nos chama a caminhar também no Calvário, a caminhar também na dor. Eu sei que milagres acontecem, eu sei, eu não posso negar, eu tenho quase 30 anos de caminhada na renovação carismática, eu já vi milagres com meus olhos. É impossível alguém dizer a mim que não existe milagre, é impossível alguém me dizer, não tem milagre, porque eu já vi.
Eu já vi criança andar na minha frente. Eu já vi gente completamente, assim, sem diagnóstico, praticamente morta, caminhar, viver de novo. Eu já vi com os meus olhos. Eu já rezei. Eu já vi. Então eu não posso dizer que não acontecem milagres. Mas o que eu quero pedir a vocês hoje é que entendam essa mãe da divina graça, essa mulher cheia de graça, que mais do que nunca quer derramar sobre nós esta graça. E que nós aprendamos a pedir ao Senhor a graça. Peça ao Senhor a graça, que você seja uma pessoa abençoada, agraciada, não uma pessoa que não tenha problemas, não uma pessoa que não tenha sofrimentos, porque nesta vida nós teremos, faz parte do caminho desta vida. Mas se você caminhar com a graça de Deus, eu digo para você, você vai chegar lá, e você será muito feliz. E digo mais, você poderá ser feliz até enquanto está sofrendo. Até enquanto está passando pela dor. Isto para mim é um grande milagre. Ver alguém numa cama de hospital, com câncer, sorrindo e dizendo, louvado seja Deus. Isso é graça, isso é milagre. Talvez milagre é ver alguém que está lutando por um filho que não se resolve, um filho drogado, um filho distante de Deus, e poder dizer, louvado seja Deus pelo meu filho. Porque ele está passando isso, porque ele está distante de Deus, eu estou rezando mais, eu estou sendo mais fiel a Deus. Louvado seja Deus. Talvez se não fosse o problema, se não fosse a doença, talvez nós estaríamos muito mais distantes de Deus. Talvez nós estaríamos muito mais afastados da graça. Entendem o que eu estou dizendo? Então, a graça de Deus, quando nós dizemos mãe cheia de graça, ave cheia de graça, lembre sempre desta palavra, lembre sempre desta pregação. A graça de Deus é o que você mais precisa. Mais do que a vida. Mais do que a vida. Há pessoas que passam por dificuldades. Há pessoas que passam até por pecados. Há muitos de nós que não conseguimos nos livrar de um pecado, de um vício. Mas eu digo, não se afaste da graça de Deus. Porque o que o demônio quer é que a gente se afaste de Deus. Às vezes um jovem, às vezes uma pessoa que tem um pecado, que tem uma tendência, ela vai, cai, e o que o demônio quer é que a gente esteja fora da graça de Deus. Diz, não, vai embora, não volta mais, não confessa mais, não adianta mais, você já confessou demais. E eu digo para você, perca tudo, mas não perca a graça de Deus. Perca tudo, e digo mais, perca até a sua fé. Mas não perca a graça de Deus. Não saia da mão de Deus. Porque enquanto você estiver com a mão de Deus sobre a sua vida será abençoada. Mesmo que a gente tenha que passar, nós temos na nossa comunidade, por exemplo, uma menina que já há uns 14 anos foi diagnosticada com HIV. Dentro da nossa comunidade. E ela recebeu do marido. E é muito bonito ver o testemunho dessa menina, que caminha conosco, que trabalha, que serve ao Senhor dentro do lema da comunidade, servir ao Senhor com alegria, todos os dias está ali, fiel, rezando. Perdeu muita coisa, perdeu muita situação. Uma pessoa que é diagnosticada de HIV, vocês imaginam, né? Perde tudo, perde toda a esperança, perde toda a alegria. Mas o testemunho dessa nossa irmã, que está ali todos os dias e dizendo, eu vivo da graça de Deus. Todos os dias, a graça de Deus me sustenta. Eu não tenho nada, eu não espero nada, mas eu espero somente pela graça de Deus. Isso é ser cheio de graça. Isto é ser sustentado pela graça de Deus. E hoje eu queria convidar você que está aqui no Rincão, você que está assistindo em casa pelo Sistema Canção Nova, você que está esperando e precisando de um auxílio de Deus. Quem está precisando da mão de Deus aqui? Feche os seus olhos. Estenda a mão, segura na mão de Deus lá.
Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura, segura, segura na mão de Deus. Por quê? Pois ela, o que é que ela vai fazer? Ela te sustentará. Olha o que o anjo disse para Nossa Senhora: não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Isso é graça de Deus, segurar na mão de Deus, sustentar. A mão de Deus que me sustenta. Tenho muitos problemas? Tenho, amém, mas eu tenho a mão de Deus. Tenho dificuldades? Tenho, mas eu tenho a mão de Deus. Você está sozinho? Está, mas você não está porque você tem a mão de Deus, a graça de Deus. O salmo que nós lemos há pouco tempo, ele vai dizer: porque a vossa destra me sustenta. O que é destra? A mão direita. Senhor, eu seguro, eu caminho, eu vou adiante, porque a tua mão me sustenta, a tua graça me sustenta. E foi o que aconteceu com a Virgem Maria. Era uma mulher que era para ser sofrida, acabada, humilhada, desesperada. Porque imagina você ver o seu filho sendo maltratado, humilhado, morto, machucado. É preferível para a mãe morrer, não é verdade? A mãe às vezes diz: troca-me, porque o amor de mãe é muito forte. A mãe sente nela as dores. A mãe sabe que o filho está sofrendo. A mãe sente. Vocês devem saber dessa história, mas sempre é bom a gente escutar de novo. No Japão, uma vez houve um grande desmoronamento de terra e caiu em cima de uma casa. E quando eles foram, procurando ali corpos, procurando pessoas, eles encontraram uma mulher, numa posição assim meio difícil. E quando foram e disseram: não, aqui tem uma mulher deitada. E a mulher, quando os bombeiros tocaram nela, disseram: ela já está morta. Pode procurar, chamar o, não sei como é que chama lá, chama o IML, chama lá para poder tirar esta mãe. Mas quando estavam saindo, alguma coisa mexeu no meio da mãe. E quando eles escutaram, espera aí. E um dos bombeiros disse: não, aqui tem uma criança. Tem uma criança aqui. Estava envolvida num pano. E quando eles tiraram, estava a mãe que se colocou para proteger aquela criança. E a mãe deixou uma mensagem no celular. E dizia: se você sobreviver, saiba o quanto eu te amei. Isso é amor de mãe. Se você sobreviver, saiba o quanto eu te amei. E a mãe já estava morta. Mas com certeza aquela criança ia viver o resto da vida sabendo do amor e da vida que sua mãe deu por ele. Assim Nossa Senhora é. Mas, meus irmãos, ela era alguém cheia de graça. E o que eu quero mais pedir a vocês hoje,
E que eu quero que mais o Espírito Santo ajude você a entender que você precisa da graça de Deus. Que você precisa da graça de Deus para sustentar a sua vida, para sustentar a sua caminhada. E não é parando não, é caminhando. Porque a graça de Deus se faz caminhando. Há pessoas que param a sua vida, que estacionam a sua vida por causa de um problema, por causa de uma situação. Há pessoas que vivem uma depressão, um sofrimento, e estacionam a sua vida. E não é assim. A mão de Deus nos sustenta e nos empurra. E nos manda adiante. E tem que caminhar. Levanta da cama, sai do quarto. Sai desse problema, porque a graça de Deus é que nos sustenta. Não é que nós às vezes nem temos mais nem forças. Eu sei que há pessoas que dizem, eu não consigo me libertar, eu não consigo sair desse sofrimento, eu não consigo ficar curado, eu não consigo sair dessa solidão, eu não consigo sair dessa depressão. E eu digo para você, deixe que a graça de Deus sustente você. Deixe que a graça de Deus lhe sustente. E caminha. E vai embora, pega a sua cruz e vai embora, com seus problemas, mas caminha, anda, porque Deus nos quer caminhantes e peregrinos neste mundo. Deus não nos quer parados, com a graça de Deus. Por isso, sempre que alguém perguntar, você está bem? O que você vai dizer? Estou bem pela graça de Deus. Pela graça de Deus eu vou caminhando. E a graça de Deus em mim. Eu queria que vocês guardassem muito esse texto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Pela graça de Deus eu sou quem sou. E a graça de Deus em mim, na minha vida, não foi em vão, não foi inútil. Não deixe que a graça de Deus seja inútil na sua vida. Não deixe perder a graça de Deus. Não deixe perder a graça. Diga para quem está do seu lado, não perca a graça não. Não fique sem graça não. Não tem uma coisa pior do que uma pessoa sem graça. Uma pessoa sem graça nenhuma. Sem esperança nenhuma. Eu queria só concluir com vocês um texto, segunda carta de Coríntios, para compreender bem esse tema. Segunda carta de Coríntios, capítulo 12. Para finalizarmos. Quem tem a palavra de Deus, segunda carta de Coríntios, capítulo 12. Versículo 7. São Paulo vem nos dizer: demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele me disse: basta-te a minha graça. Vamos repetir? Basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. A minha força. Minha voz já está falhando, né? Não sei se vocês entenderam esse texto. Palavra do Senhor. São Paulo está dizendo que tinha um espinho na carne. Vocês sabem o que é um espinho na carne? Sabem não? Uma coisa que incomoda. Lá na minha casa nós somos 8 filhos. Eu sou caçula. Quando nós éramos pequenos, nós nunca passamos fome, graças a Deus, mas nós sempre vivemos com muita simplicidade. E meu pai era cobrador de ônibus, minha mãe era professora. Então, imagina, com 8 filhos para cuidar, dar de comer todo mundo, todo dia, né? Então, a gente não tinha muita coisa nova, muita roupa nova, Então, quando nós éramos pequenos, que o sapato tinha que durar o ano todo, né? E que o sapato começava a ficar furado, meu pai dizia: põe um preguinho
põe um preguinho assim, ó, que segura. Só que às vezes o preguinho ia lá no pé. E aí ele dizia assim, aí a gente ia assim, não, mas com o tempo acostuma. Não tem problema não, é pequenininho. Eu lembro que a gente chegava às vezes assim na escola e a professora, o que foi, meu filho, torceu o pé? Não, está tudo bem, Mas era o prego do sapato da gente que tinha né? A gente tinha aquelas sandálias havaianas, então a sandália soltava e ia dizer, não, põe um prego embaixo, né? Não sei se vocês já fizeram isso, né? Já, né? Olha, todo mundo tão sabe dessa história. Põe um prego embaixo da coisa, que aí prende e pronto. Mas só que às vezes o prego começa a furar a sandália havaiana, né? Então, isso me faz lembrar uma coisa que sempre nos incomoda. O espinho na carne é aquilo que se a gente andar, aquilo incomoda. Aonde a gente vai, aquilo incomoda. Às vezes o espinho na carne é alguém que todos os dias nos humilha. Não sei se alguém tem aqui alguém que faz isso. Todo dia na sua casa alguém lhe humilha. Todo dia alguém na sua casa lhe espinha. Fala mal, lhe humilha. Às vezes é alguém, às vezes a pessoa que mais você ama. Esse é o mais difícil às vezes, não é? Porque nós normalmente magoamos aqueles que nós mais amamos, que nós mais convivemos. É um espinho na carne. Às vezes o espinho na carne é uma doença que você não consegue ser curado, que você já pediu tanto ao Senhor que Ele curasse, e o espinho na carne está ali. Às vezes é alguém que a gente olha na nossa casa e a gente vê que aquilo ali não tem solução. Não tem solução, porque há coisas que a gente não vê saída. E todos os dias aquilo nos incomoda. E São Paulo vai dizer para nós, eu tenho um espinho na carne. Às vezes até um pecado. Às vezes até uma tendência. Às vezes até um vício. Que você quer tanto acertar, você quer tanto ser de Deus, quando você vê, você já caiu, você já falhou, você já viu, você já se manchou. É um espinho. E São Paulo vai dizer assim, 3 vezes eu pedi ao Senhor que me tirasse esse espinho. Porque ele usa a expressão que é como um anjo de Satanás a esbofetear. Olha a expressão. Um anjo de Satanás que me esbofeteia e que diz, cadê seu Deus? Cadê a sua fé? Você reza tanto e só acontece coisa ruim. Você reza tanto e não consegue resolver os problemas da sua vida. É um anjo de Satanás que está dizendo, cadê sua fé? Olha, você está rezando, mas seus problemas continuam. Você está rezando, mas seu pecado continua. Você está rezando, mas... Não é assim? Não é difícil a gente viver assim? Às vezes rezar tanto, 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 chegar em casa e encontrar o mesmo problema, a mesma doença, o mesmo espinho. Às vezes alguém que cuida de uma pessoa doente. Gente, não tem coisa mais difícil. A gente rezar, a gente pedir a fé, a gente ver os milagres, a gente ver às vezes tantos milagres. Você chega em casa, seu problema continua o mesmo. É como um anjo de Satanás que vai dizendo, cadê a sua fé? E São Paulo vai dizer ao Senhor, 3 vezes eu pedi que esse espinho se livrasse. Eu pedi que o Senhor arrancasse de mim esse espinho. O que o Senhor disse? Tá bom, eu vou lhe arrancar, seja feliz. Foi isso? Não? Não. O que o Senhor disse para ele? E vocês não prestaram atenção na pregação? Vou repetir. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que se afastasse de mim. Mas Ele me disse, o quê? Basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. E aí ele continua,
Portanto, São Paulo vai dizer, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria. Presta atenção, principalmente você que é fraco, você que está passando por uma tribulação. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor a Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que eu sou forte. Palavra do Senhor. Aplauda esta palavra. Veja que bonito é isso, né? Basta-te a minha graça, basta-te a minha graça. Porque se você estiver fraco, você vai perceber a força de Deus. Vamos ficar de pé. Dê a mão para quem está do seu lado aí. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Vamos rezar. Vamos pedir a Deus que sejamos como Nossa Senhora, cheios de graça. Deixe o Espírito Santo ungir você. Ele ungiu através da escuta e agora Ele vai completar através desta oração. Feche os seus olhos. Eu não sei qual o seu espinho na carne. Eu não sei quais são os seus sofrimentos. Eu não sei o que você anda pedindo para Deus, para ser curado, para ser libertado. Mas a luz de Nossa Senhora, a cheia de graça, eu digo para você como Jesus disse a Paulo, basta-te a minha graça. Se você estiver fraco, basta-te a minha graça. Se você estiver doente, basta-te a minha graça. Se você estiver sendo perseguido, basta-te a minha graça. Se você estiver sendo humilhado, basta-te a minha graça. Graça sobre graça é o que eu preciso, meu Senhor. Passo a passo vou caminhando debaixo de tua destra. Não tires tua mão, não me tires tua unção. Quero caminhar na tua graça. Canta isso, graça sobre graça. Graça sobre graça é o que eu preciso, meu Senhor. É o que eu preciso, meu Senhor. Passo a passo vou caminhando. Passo a passo vou caminhando. Sustenta a mão do seu irmão debaixo de tua destra. Debaixo de tua destra. Não tires tua mão, não tires tua, não me tires tua unção. Não me tires tua unção. Quero caminhar, quero caminhar na tua graça.
agora reza: Senhor, me dá a tua graça. Tua graça é mais preciosa do que a vida. Reze com suas palavras. Diga ao Senhor: Senhor, eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua graça para enfrentar o meu dia a dia. Eu preciso da tua graça para vencer as minhas tribulações. Eu preciso da tua graça para ser uma pessoa feliz. Eu preciso da tua graça para me libertar. Eu preciso da tua graça, Senhor, para continuar caminhando. Eu preciso, Senhor. Dá-me a tua graça, Senhor. Eu posso perder tudo, mas eu não quero perder a minha graça. Fortalece-me com tua graça. Sustenta-me com tua graça. Cura-me com tua graça, Senhor. Eu preciso da tua graça, Senhor. Reza isso. Se você tem doenças, se você tem problemas, se você tem questões na família, peça a Deus: dá-me tua graça, Senhor. Como a Virgem Maria, eu quero ser cheio de graça. Eu quero encontrar em mim a graça de Deus. Dá-me, Senhor, eu preciso, eu quero, eu necessito, mais do que minha própria vida. Eu preciso desta graça. Ore no Espírito, porque o Espírito sabe o que você precisa. O Espírito mesmo intercede pelo Pai, ao Pai por você. Peça essa graça de Deus. Deixe que o Espírito Santo, que sabe o que seu coração precisa, reze por você. Liberta-nos, Senhor, de nós mesmos. Nos deixe sustentados pelo teu amor, pela tua graça. Nós precisamos da tua graça, Senhor, para nos sustentar, para nos levantar, para nos fazer caminhar. Canta agora: graça, graça, força, sobre graça. É o que eu preciso, meu Senhor. É o que eu preciso, meu Senhor. Passo a passo vou caminhando, passo a passo vou caminhar debaixo de tua destra, debaixo de tua destra. Não tires tua mão, não me tires tua unção, não me tires tua unção. Quero caminhar na tua graça. E agora, com toda a propriedade, você pode dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dê um abraço no seu irmão, diga: a graça de Deus vai lhe acompanhar, a graça de Deus vai lhe sustentar. Não tenha medo, não tenha medo. Amém.